Nos meus 40 anos, minha única experiência sobrenatural foi há cerca de 3 anos. Fui ao quarto da minha filha, que estava com 5 anos na época, para verificar se estava bem. Não sei a hora correta, mas era de madrugada. E o meu quarto, de casal, e o dela são porta com porta. Após dar água, ela olha em direção à porta do quarto, que até hoje é iluminado por uma luz bem fraquinha, que ela gosta, e me pergunta: Papai, aquela ali é a mamãe? Como? Aquela moça na porta é a mamãe? Olhei em direção à porta e não havia nada. Me arrepiei dos pés à cabeça. Mas para não assustá-la, disse que era assim, e que ela poderia voltar a dormir, que estava tudo bem. Ao sair do quarto, consegui coragem pela minha filha e olhei à direita, para o corredor que acaba na sala, e não havia nada. Voltei a dormir e no outro dia contei o ocorrido para minha esposa. Desde então, nenhum de nós três não testemunhamos mais nada. Faz alguns anos que eu desenvolvi algum tipo de coisa que toda vez que eu acordo de manhã e fico naquela sensação de vai e volta, entre dormir e acordar, passar por algumas coisas bem pesadas, não é sempre que acontece, mas tem vezes que é bem frequente. Enfim, uma das vezes que mais me assustei com algo assim foi uma vez que eu acordei com algum barulho. Provavelmente minha gata derrubou algo. Então tentei voltar a dormir. Mas quando eu percebi, eu comecei a ouvir risadas de uma menina, bem infantil. Eram risadas de deboche e direcionadas a mim. Foi quando eu percebi a presença dela bem na minha frente. Uma coisa bem pesada, mas não senti nada, como se fosse ao menos, sei lá, me matar ou me fazer qualquer mal. Então, essa coisa pesada se mostrou como essa criança. E ela parecia simplesmente brincar com algo dentro de mim. E eu fiquei trêmula. Minha língua ficou totalmente enrolada. E eu tentava acordar de todo jeito. Foi quando uma outra voz, que de alguma forma eu sabia que era a irmã mais velha dela, só disse: Para. Imediatamente tudo parou. Eu consegui acordar e minha gatinha estava do meu lado dormindo bastante. Aconteceu outras vezes, na minha casa atual, na minha casa antiga, na casa dos meus pais e mesmo na casa de um amigo da minha mulher. Essa foi a pior de todas. Enfim, poucas vezes fiquei tão assustado. Um amigo paraense contou que o avô dele, quando jovem, era carroceiro, e numa noite voltando para casa, o cavalo empacou na frente do cemitério de Nossa Senhora da Soledade em Belém. O avô disse que sentiu a carroça balançar, como se alguém tivesse subido no banco de trás e o cavalo voltou a andar. Deu uma volta no quarteirão, e ele, com o na mão, rezando baixinho, sem coragem de olhar para trás. Quando chegaram de novo na porta principal do cemitério, o cavalo parou. Ele só ouviu um sussurro. Você fez certo de não ter olhado. E seja quem subiu na carroça, desceu. Ele estalou o chicote e voltou correndo para casa. E o cavalo quase morreu, do tanto que ele fez o bicho correr puxando a carroça. Meu amigo disse que o avô não passava nem de dia na porta desse cemitério. Vou contar uma história do meu pai. Não sei se é para geral que é católico, mas a Sexta-feira Santa é meio que um dia para se guardar. Não fazer nada de diferente. Enfim, quando meu pai namorava minha mãe, ele decidiu ir para a cidade ver ela justamente na Sexta-feira Santa. Antes de sair de casa, minha avó falou para ele que aquele não era um bom dia para se sair de casa. E por ser noite de lua cheia, era pior ainda. Meu pai, muito cético, não colocou muita fé e foi para a cidade ver minha mãe, mesmo assim. Ele morava na roça. Ele jura de pé junto que, voltando para a casa dele, teve que passar com um carro numa encruzilhada. E quando cruzou, sentiu um clarão de relance no retrovisor do carro, e quando ele olhou, tinha uma figura muito mais alta que uma pessoa, cheia de pelos,
e com os olhos vermelhos pegando fogo. Diz que era um lobisomem, pela descrição dele. Desde aquele dia, ninguém da minha família sai nas sextas-feiras santas, e sempre em dias de lua cheia, evitamos encruzilhadas. Meu pai serviu como fuzileiro naval na Marinha. Era comum que eles andassem por vários lugares e fizessem acampamentos. Em uma noite, eles começaram a escutar um choro de bebê e ignoraram, achando que devia ser a casa de alguém ali perto. No entanto, durou a noite toda. No dia seguinte, acharam um vilarejo próximo de onde estavam, aonde foram conversar, e perguntaram que choro de bebê era aquele. O que falaram era que um bebê havia sido abandonado ali e morreu de inanição, e eles decidiram ir até a casa, de dia, ver com os próprios olhos o local. Meu pai disse que todo mundo ali se sentiu extremamente mal, dor de cabeça, pressão baixa e uma sensação muito ruim, mas, pela curiosidade, acamparam quase que do lado da casa, e de madrugada o choro começou. Ninguém teve coragem de ir lá. Eu morava num prédio com corredor longo. Eram vários apartamentos por andar. Os apartamentos ficavam somente de um lado, então o corredor era comprido. Corredores são assustadores, principalmente os longos, como era o caso. Dava muito aquela sensação do corredor das gêmeas do Iluminado. Existiam dois corredores perpendiculares ao do acesso aos apartamentos, com acesso às escadarias e elevadores. Depois das 22 horas, o mais ao fundo era trancado, então tínhamos que usar só o da frente. Ocorre que eu morava justamente no último apartamento. Estávamos eu e minha mãe em casa. Eu era pré-adolescente na época. Ela pediu uma pizza e quando chegou, fui buscar. Como eu falei, o corredor do elevador mais perto do meu apartamento fechava depois das 22 horas. Logo, eu percorri praticamente o corredor inteiro até pegar o elevador. Desci, peguei a pizza, tudo certo. Hora de voltar ao apartamento. Subi de elevador e na volta passo novamente pelo corredor do elevador que fica fechado, já que ele fica mais perto do meu apartamento. Obviamente que olhei para o lado, em direção a ele. Eis que vejo uma senhora idosa, toda de preto, vestido preto, chapéu preto e sapato preto, parada lá. Eu olhei para ela e ela olhou de volta. Na hora tomei o maior susto e saí correndo até o final do corredor para minha casa. A pizza chegou toda revirada. Contei para minha mãe, que é um pouco dessas pessoas que acreditam em muita coisa. Demoramos um pouco e depois fomos lá checar juntos. Eu, ela e o cachorro no colo. Chegando lá, obviamente não tinha mais ninguém. Até hoje não sei o que vi, porque, como a porta do acesso daquele elevador estava trancada, eu não esperava encontrar ninguém ali, pois ninguém usaria ele. Logo, não teria sentido ela estar ali. Tudo bem, tinha a lata de lixo do andar lá. Fiquei pensando que talvez ela tenha ido jogar o lixo. Será que era só uma moradora que viu uma criança idiota correndo pelo corredor? Mas o fato é que nunca mais vi aquela senhora na vida, assim como não tinha visto antes. E por que ela estava toda de preto? Com chapéu e tudo. Não sei. Como falei, não sou muito de acreditar nessas coisas. Não sei se tive uma alucinação, mas o fato é que tive essa experiência e lembro até hoje. A família da minha mãe é de uma cidade pequena no sul de Minas Gerais. Tem uma família de lá rica e muito tradicional, que nos anos 50, 60 tinha uma matriarca muito forte. A mulher administrava os negócios da família, gado de leite e fábrica de lacticínios, com mão de ferro. E na mansão deles tinha um coitado que era o faz-tudo da casa. Era jardineiro, carpinteiro, encanador, motorista.
E essa mulher tratava ele muito mal. O apelido do homem era burro de carga, do tanto que trabalhava e sofria. Uma vez, ele foi tomar uma talagada no boteco e disse que quando aquela mulher morresse, ele ia no velório só para comemorar. O problema é que ele teve um piripaque e morreu antes dela. Anos depois, quando a mulher morreu, no final do velório, todos escutaram palmas e uma risada de homem. Na hora, o povo lembrou da promessa do burro de carga. Uma vez, durante uma paralisia do sono, eu consegui me levantar e abrir os olhos. Fiquei sentado na minha cama. Quando me virei para olhar para a cama, tinha um vulto todo preto na forma humana sentado do meu lado bem próximo do meu rosto, falando alguma coisa, mas não saía nenhum som dele, e ele estava sempre sorrindo. O mais estranho foi que, mesmo estando envolto em uma fumaça preta, ele tinha a forma da pessoa que era meu melhor amigo na época, por isso não me senti ameaçado de início. Mas depois que caí na real de que eu estava sentado ao lado de um vulto preto, eu meio que explodi e saí correndo do meu quarto. Fui até o quarto dos meus pais falar para eles que tinha um espírito no meu quarto. Eles são da Umbanda. Então eles foram pro meu quarto e fizeram algumas orações e tal. Depois de uma hora eu consegui voltar a dormir normalmente. Essa foi a experiência espiritual mais forte que já tive. Pode ter sido um sonho ou qualquer coisa. Na época era muito frequente eu ter essas paralisias do sono, mas esse foi o episódio mais intenso e vívido. Hoje em dia, isso não ocorre mais. De tanto acontecer, eu meio que criei uma resistência. Eu tenho um irmão gêmeo. Estava eu e ele na casa da minha avó e estávamos fazendo uma espécie de biscoito de minuto, receita antiga da minha avó. Durante o período em que estava assando, minha avó subiu para o andar de cima e ficou com minha mãe, conversando na sala, enquanto eu e meu irmão ficamos sozinhos conversando na mesa da cozinha. Em determinado momento, eu olhei para a direção do fogão e do lado dele havia um ser de pelo menos 1,80 m de altura, em pé e em estado de putrefação. Lembro que havia uma espécie de névoa ou fumaça ao redor dele e ele era escuro, quase como se fosse em tom de preto e cinza. Na hora, congelei e fiquei olhando fixamente para ele, totalmente perplexo. Toquei no meu irmão e disse: Tu também tá vendo isso? No que ele virou, gelou. Não chegou nem a confirmar. Saímos correndo praticamente ao mesmo tempo para o andar de cima. Depois disso, nunca mais vi nada parecido, e nem quero ver. O pior de tudo é que depois de um tempo, decidimos desenhar o tal ser e os desenhos batiam. Essa é provavelmente uma das maiores provas de que existe algo sobrenatural para mim, por mais que na época eu fosse só uma criança. Eu costumo ter episódios de paralisia do sono quando estou sob elevado estresse. Em uma dessas ocasiões, acordei no sofá e, para minha surpresa, vi uma porta em meu campo de visão que não existia em minha casa. Essa descoberta estranha fez com que eu questionasse minha própria sanidade, fazendo-me duvidar se tinha esquecido daquele cômodo. Decidi investigar e me aproximei da porta recém-aparecida, onde observei uma criança entrando, o que era desconcertante, já que não havia crianças na minha casa. A sensação de confusão me envolveu, como se eu tivesse acordado de um coma e estivesse reavaliando tudo. Ao me aproximar da porta, fui confrontado com a visão de uma criatura quadrúpede terrivelmente assustadora. Meu susto imediato me fez recuar em direção ao sofá em que estava dormindo, enquanto a criatura me perseguia. Em um ponto, me vi paralisado, e a criatura se aproximou bastante. Uma mistura de medo e uma sensação de familiaridade tomou conta de mim, como se essa criatura representasse algum medo ou insegurança profundamente estranhada em meu subconsciente.